Presidente, gravação iniciada. Obrigada. Então, vamos em continuação aqui a parte da tarde da nossa sessão do dia 14 de dezembro de 2020, né, na reunião de dezembro de 2020. Nós temos um pequeno intervalo e agora estamos retornando. E eu gostaria de voltar ao processo de minha relatoria, que eu tinha deixado um pouquinho, tinha pedido uma retirada rápida de pauta para eu dar uma revisada. Qual era o número? Trigonómetro, número 24 da pauta. Podemos retornar a esse processo? Esse processo, eu peço desculpas, eu não atentei para essa questão, e depois até conversei com o Mário, nosso guru Mário, dos assuntos previdenciários, e realmente agora está muito, muito correto, efetivamente, essa questão de você só ter a obrigação principal e não ter a declaração em GFIP, na verdade, nada mais é do que uma situação parecida com aquela que nós temos de DCTF, né? Quando se declara DCTF, é confissão de dívida, e se a pessoa não paga, não precisa ter lançamento de ofício. Então, realmente, tem toda a lógica, está perfeitamente correta, da minha parte, eu deveria ter olhado melhor isso aí, que realmente não teria porquê. Agora, indo mais profundamente nisso, então, eu não tenho como conhecer essa primeira matéria, tá certo? Porque, na verdade, a Fazenda está pedindo a somatório de multas como se tivesse as duas multas, primeiro que não tem. Porém, um dos acordos fala realmente que não pode bater uma multa com a multa da principal, a multa com a 61. Porém, nos dois casos, nós temos as duas multas. Certo? Então, nos dois casos, não teve declaração em GFIP. E a grande questão aqui é que teve declaração em GFIP. Certo? Então, indo mais a fundo, foi ótimo, porque ter essa sacudida, às vezes as matérias assim, acabam ficando tão repetidas, né, que a gente nem percebe, às vezes, uma diferença grande que tem em algum caso. E aí, realmente, eu não tenho como conhecer dessas matérias. Entenderam qual é a questão? Aí, no número 24? Então, tinha essa matéria e tinha a segunda, que era a questão daquele relatório dos responsáveis? Dos responsáveis, do Coresp, né? Coresp. Coresp. Então, eu estou, na segunda matéria, mantenho, né? Porque essa realmente, a súmula diz isso, que é só, e justamente no sentido de não se retirar aquela relação da autuação, levando em conta que a súmula diz que aquilo ali é só um registro. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, apenas quanto à segunda matéria, que é do REPLEG, né? É REPLEG? Coresp, né? Coresp. Relação, não é REPLEG, não, é porque tem todos esses nomes. Deixa eu pegar aqui, como eu coloquei direitinho no voto, só um minutinho. Então, eu estou reformulando aqui, que o Mário tinha ficado com uma vista de mesa, né? Eu estou com um problema aqui nesse mouse, hoje, não sei por que ele está rebelde. Tá. Eu estou conhecendo parcialmente o recurso, apenas quanto à matéria relativamente a matéria relativa à questão dos corresponsáveis, que é a segunda matéria, e no mérito, na parte conhecida, dando provimento. Certo? Lembram, né, qual é o caso? Era a retroatividade e a relação dos corresponsáveis, estou aplicando a súmula CAF 88, que é o pedido da Fazenda Nacional. Certo? Bom, conselheiro Mário. Acompanhe, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro Pedro Paulo, microfone. Perdão, acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanhe. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho.
Então, no 24, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso apenas, aí votar quanto à aplicação da súmula CARF, que aí fica mais direto. Súmula CARF 88, e no mérito, na parte conhecida, dar-lhe provimento. Aí eu vou refazer, que realmente não dá nem para conhecer, não. Bom, aí fizemos o 25, não é isso? Fizemos o 26, 27, 28, 29, 30 e 31, não é isso? Vamos, então, para o número 32 da pauta. Foi retirado, 33. Foi o número 33, não é isso? Que o número 32 da pauta seria recurso contribuinte soft marketing, comunicação e informação limitada e Fazenda Nacional. Ele foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. Aí vamos para o 33 da pauta. Esse processo era de relatoria do conselheiro Mário, e ainda da relatoria do conselheiro Mário, número 33 da pauta, recurso da Fazenda Nacional, interessado, Vector Control Saúde Pública Limitada. Relatoria do conselheiro Mário, número 33 da pauta. Um minuto, presidente. Tem 3. Vector. A matéria aqui, presidente, é exatamente esse processo, ele, não vou dizer igual, mas é praticamente igual a um outro de retroatividade benigna, que é recurso especial da Fazenda Nacional, também de retroatividade benigna, e muito parecido com um que eu já julguei hoje, inclusive, né? Onde... Posso passar o voto, presidente? Pode, sim. Os processos já são matérias conhecidas, né? Então, assim, o recurso especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, desconheço. A matéria devolvida à apreciação do colegiado refere-se exclusivamente à aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações da 449, convertido nós 491. Eu estou aqui só reiterando, como fiz lá no relatório, que no mesmo procedimento fiscal foram exigidos as multas por descumprimento de obrigações principais, bem como de obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP. Estou aplicando aqui a súmula CARF 119, né? No entanto, presidente, como a Fazenda não pede a comparação das multas, ela pede a comparação só da principal, lá com a multa da principal com 35A, eu estou dando provimento parcial para a aplicação da súmula. Ok. Conselheira Ana Cecília? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo? Acompanho. Conselheiro João Vitor? Eu acompanho também. Conselheiro Maurício? Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo? Conselheira Rita? Acompanho, estava lendo aqui, desculpa. Tudo bem? Conselheira Rita? É lançamento de tudo, né, Mário, aqui também, né? Eu também acompanho. Então, número 33 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer e no mérito. Aí é parcial, né? Dá-lhe provimento parcial, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a súmula CARF número 119. Bom, aí o 34 da pauta nós já fizemos, não é isso? Foi aquele da sustentação oral, 35 também. Aí o número 36 da pauta seria Prologe, consultoria, logística empresarial, de relatoria também do conselheiro Mário, porém foi retirado de pauta a pedido do patrão contribuinte.
Aí, então, vamos para o número 37, na pauta de relatoria do conselheiro Maurício, a contribuinte ABS, Advanced Business Solutions Limitada. Bom, o processo já está na pasta lá, o recurso da Fazenda, a matéria já é bem conhecida, a matéria, na verdade, ela é distribuição de lucros com débito provisional de contabilidade. Eu venho sendo vencido, né, mas é a primeira oportunidade que eu relato um caso desse, né? Então, eu vou ler o voto aqui, que foi o primeiro que eu faço, né? Recurso é tempestivo, processo foi movimentado em 8 de agosto de 2016, recurso apresentado em 12 de setembro, faço com isso análise dos demais requisitos para sua admissibilidade. Como já relatado, o recurso teve seu segmento admitido para que fosse discutida a matéria de distribuição de lucros com débito provisional de contabilidade. E aqui está a ementa do acórdão, né? A decisão foi nesse sentido aqui, de aprovimento ao recurso. Do conhecimento. Nesse ponto, aduziu o sujeito passivo que não haveria similitude fática entre os casos abordados no acórdão recorrido no paradigma 2206-01387, cujo fato gerador tratado referencia a 28 de agosto de 2006, vale dizer, em data anterior à da alteração promovida pela MP 449, tal como nesse caso, né? Então, os fatos geradores são contemporâneos aí. Então, vejamos. A turma qual vazou o entendimento de que a mera provisão contábil do débito não seria suficiente para impedir a distribuição dos lucros ao sócio por parte da empresa. Veja-se os excessos colhidos do voto condutor. Então, está aqui, eu vou pular a leitura, mas em outro sentido, no relatório do acordo paradigmático 206.01387, o único apreciado no despacho prévio de identidade que pesa a União houvesse indicado um outro, o acordo 206.001.759, informou que o débito consiste em provisões de contribuições previdenciárias não recolhidas verificadas em conta de passivo da contabilidade da empresa. Ainda foram verificados débitos oriundos de informações prestadas em GFIP, documento de natureza declaratória e confissão de dívida, sem o correspondente recolhimento. Nesse contexto, o colegiado paradigmático assentou que as normativas expedidas pelo órgão definiriam que se considera débito para fins de aplicação da multa pela infração vigente daquele auto, a notificação fiscal do lançamento, o auto de infração transitado julgado na fase administrativa, o lançamento de débito compensado, inscrito de dívida ativa, o valor lançado em documento de natureza declaratória não recolhido e a provisão contábil de contribuições sociais não recolhidas. E, assim sendo, concluiu que, naquele caso, a recorrente se caracterizaria como empresa em débito em razão de haver confessado em GFIP, guia de recolhimento, em GFIP, né, valores posteriormente não recolhidos, bem como por fazer constar em sua contabilidade provisão para pagamento de contribuições destinadas à Seguridade Social sem o correspondente recolhimento. Vale dizer, da leitura dos fragmentos acima, depreende-se que o colegiado paradigmático debruçou sobre ambas as situações, a saber, débito declarado e constituído em GFIP não recolhidos e débitos apenas provisionados na contabilidade do sujeito passivo, sem os correspondentes recolhimentos. Isso porque tanto a Instituição Normativa do INSS 100/2003 quanto a SRP 3/2005 definiam débitos para fins da multa aqui tratada, desde que não estivesse em quantidade suspensa, a NFLD, o auto de infração, o débito de dívida ativa, valor lançado do documento regulatório e a provisão contábil de contribuições sociais não recolhidas. Nessa perspectiva, tenho que mesmo que o caso no paradigmático possa ser mais abrangente do que o desses autos, o fato é que a similitude fática é naquilo em que se tratou de débitos apenas provisionados. Posto os detalhes acima, penso ter estado devidamente demonstrada a divergência jurisprudencial a ser vivida para essa turma, razão pela qual encaminho por conhecer o recurso da União. Assim, em resumo, se ele fizer razões que os casos não seriam, não haveria similitude, né? Mas, na verdade, o caso de lá, pelo que eu extraí do relatório, do voto, inclusive, além de contemplar débitos em GFIP, também contemplariam débitos também provisionados. Então, naquilo que diz respeito aos débitos provisionados, eu vejo similitude com o caso e aí eu estou encaminhando com esse recurso. Os débitos são diferentes, os provisionados e o paradigma?
Não, o paradigma ele fala de débito declarado de GFIP e também de débito provisionado. E aí, em quanto a razões, o contribuinte ele praticamente diz que é diferente, porque lá o débito é de GFIP, mas pela leitura que eu fiz do voto, eu entendi que havia tanto de um caso quanto do outro, havia tanto débito em GFIP quanto débito apenas provisionados em contabilidade. Sim, então você está conhecendo. Eu vou tomar, então, os votos do conhecimento, tá certo? Esse conhecimento foi questionado nas contrarrazões, é isso? Sim, foi. Conselheiro Mário. Tem o número dos paradigmas aí, Maurício? Fácil? Acompanha o relator, presidente. O número dos paradigmas? Fácil? Tenho. Você quer olhar? 206, 387 é um. Que é o único que foi apreciado, na verdade, né? O outro é o 206, 059. Um minutinho. Se vocês quiserem ir olhando, eu só olhando o paradigma, porque tem um processo que eu acho que eu julguei dessa matéria e não conheci. Só quero checar. Eu também tive um que eu não conheci, mas é porque tinha tido uma alteração da Legislação, né? legislação e a relatora, ela especificava claramente no recorrido Eu lembro. que ela tinha, que aquilo para ela era importante, passou a dizer débitos, como é que falava a expressão, Maurício? Não garantidos, Não né? garantidos, Nesse caso, eu fiz questão de trazer que o período é contemporâneo, né? O fato gerador desse processo, quanto do paradigma, eles são da mesma época, né? Mas, ok, achei aqui no meu arquivo, então acho que não. São dois paradigmas, ele só analisou o primeiro, não é isso? Isso, presidente. Ok. Pode continuar, Rita? Pode sim. Tá. Então, o conselheiro está conhecendo, o conselheiro Mário acompanha o conselheiro Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho. Conselheiro João Vitor. É só conhecimento? Só. Acompanho. Só conhecimento. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, já estamos no 37, né? Por unanimidade de votos, conhecer do recurso. Aí sim, vamos ao mérito. Quanto ao mérito, vou destacar que o tema não é novo neste colegiado, que vem decidindo reiteradamente no mesmo sentido do acordo guerreado. Todavia, esse relator vem sendo vencido por imprimir posicionamento divergente. Pois bem, como já relatado, trata o caso de multa por descumprimento de obrigação acessória, que não se confunde, diga-se, com multa por descumprimento de obrigação principal, exemplo daquela instituída no artigo 44 da 9.430. Como é disso, as multas por descumprimento de obrigação acessória trazem consigo normas que impõem a abstenção, não fazer a prática, não fazer determinada conduta, seja porque o legislador a entendeu como necessária ao exercício da atividade fiscalizatória do Estado, no caso das normas que impõem a conduta, seja porque sua prática seria jurídica e socialmente improvável, no caso das que impõem o não fazer. No caso em exame, a norma que dá fundamento ao dispositivo em análise tem assento na conduta de não fazer, em especial de não distribuir lucros em determinadas circunstâncias. Veja-se que a reprovação dessa mesma conduta foi positivada em situações outras, nas quais se viu, da mesma forma, mediante a imposição de determinada sanção, necessária a salvaguarda do erário público e dos interesses sociais em detrimento do direito individual dos sócios de retirar rendimentos provenientes do capital investido. Parece-me clara e contundente a aplicação do princípio pelo qual se consagra a supremacia do interesse coletivo em face do interesse privado. Confira-se os dispositivos segundo as relações envolvidas. E aí eu trouxe aqui o dispositivo, norma, né, que trata do FGTS, que trata aqui dos débitos vínculo empregatício, né, da CLT, do próprio imposto de renda, né, e do dispositivo em questão aqui, né, previdenciário. Note-se que a penalização da conduta, a exemplo da relacionada a débitos salariais, é prevista em situações em que o foco não se dá sobre a cobrança do débito. Perceba-se, nas relações de emprego, considera-se em débito salarial a empresa que não paga, no prazo e nas condições da lei ou do contrato, o salário devido a seus empregados. Quer dizer,
infere-se que o mero surgimento da obrigação trabalhista, independentemente de qualquer atuação condicionante da fiscalização do trabalho, é circunstância em que ensejaria a aplicação da penalidade, caso houvesse retirada por parte do sócio. Nos termos do Código Tributário, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, que tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se justamente com o crédito dela decorrente. Em outras palavras, havendo a subsunção do fato concretamente ocorrido no mundo fenomênico, a hipótese legal definida como necessária e suficiência à ocorrência do fato gerador, tem-se o nascimento da obrigação tributária. Todavia, assim havendo, faz-se necessário empregar-lhe concretude, a teor do artigo 142 do CTN, de sorte que possa haver sua efetiva cobrança por parte da Fazenda Pública. Frise, a constituição do crédito é ato indispensável que propicia, ao fim e ao cabo, a cobrança do quanto por parte do fisco. No caso em exame, é incontroverso que o sujeito passivo possuía, à época da retirada dos sócios, valores provisionados, não recolhidos, relativos a retenções de contribuições previdenciárias. Tais retiradas foram contabilizadas, ora como adiantamento de lucros, ora como lucros do ano corrente. Nesse ponto, há de se parágrafo apenas para registrar que os valores do saldo da contabilidade fazem prova tanto contra quanto a favor do contribuinte, consoante se extrai do artigo 93 do Rio 99. Em termos contábeis, quando se apropria uma despesa, e com isso se tem a redução do lucro tributável para fins de RPJ e CSLL, a exemplo daquela com a folha de salários ou com fornecedores, há a contabilização em conta de passivo dos valores que serão pagos aos funcionários ou a fornecedores e daqueles valores retidos que deverão ser recolhidos ao erário de IR ou contribuições, conforme o caso. Grosso modo, pode-se dizer, inclusive, que os valores retidos compuseram total das respectivas despesas, e, como dito, implicaram um valor menor a título de IR e CSLL. Não tenho dúvida que a contabilização da retenção, tal como acima, é um reconhecimento formal da natureza da operação tributária. Tanto o foi que os respectivos valores teriam sido recolhidos em 6 de março de 2007, após a distribuição dos lucros e após o início da ação fiscal. O próprio sujeito passivo, após reconhecer que incidiram na hipótese legal abstrata, registrou sua obrigação para com o fisco, mas que, por opção, decidira não adimplí-la, reservando recursos financeiros, outros sim, para dar lastro às retiradas do sócio, ainda que se tratando de recolhimento de tributo retido. Nesse contexto, parece-me patente que a conduta perpetrada é justamente aquela reprovada e sancionada pelo legislador. O artigo 150 do CTN impõe ao sujeito passivo o dever de, sem prévio exame da autoridade fiscal, apurar, declarar e antecipar o pagamento do tributo. E assim, não agindo, estará sujeito a sanção específica, hoje prevista no artigo 35A de 8.212. Note com isso que para cada conduta juridicamente relevante, seja omissiva, seja omissiva, há a previsão de uma sanção específica. Imaginar que, para a subsunção do caso, a hipótese legal faceria necessária a constituição do crédito não me parece a solução mais adequada. Explico. Como é de conhecimento deste colegiado, a fiscalização tributária, como regra, não fiscaliza o cumprimento das obrigações tributárias antes do fim do período de apuração do tributo, e muito dificilmente dentro do próprio ano calendário a que se referem. Caso exigida a constituição do crédito para, somente a partir daí, sancionar a distribuição dos lucros, caso o contribuinte não confessasse por conta própria e distribuísse lucros antecipadamente, ter-se-ia por letra morta o dispositivo legal, pois sempre que ou quando o fiscal constituísse o crédito, já teria havido a prévia distribuição do lucro, ou seja, estar-se-ia, ao meu ver, prestigiando uma conduta juridicamente inadequada, o que, de certo, não encontra guarida no direito. E que não se diga que, por meio de uma alegada interpretação sistêmica da Lei 8.212, onde o parágrafo 4º do seu artigo 33 impõe a constituição do crédito por meio de notificação do lançamento, de auto-inflação e função de valores devidos e não recolhidos pelo contribuinte, haveria fundamentação para exigir-se, no caso, a constituição do crédito. Como já disse, a interpretação que aqui se pretende é aquela voltada ao subsistema de proteção social. A exemplo da norma que previa, a atenuação de multa por não entrega da GFIP, e não aquele afeta a cobrança do crédito. Penso assim que são subsistemas em que há diferença, por mais tênue que seja do ponto de vista do direito tutelado. Também não vejo como relevante, neste caso, ter ou não havido a constituição do crédito a posteriori, na medida em que tão pouco seu recolhimento a destempo é a hipótese legal de atenuação da multa. Ter havido ou não lançamento ou confissão
e nada modifica a conduta de distribuir lucros estando em débito não garantido para a União. Em reforço, reafirmo que, ao meu ver, estar em débito não garantido, ainda que não fosse essa a redação do dispositivo à época dos faturadores, não equivale a dizer que tenha havido necessariamente a constituição do respectivo crédito tributário, bastando, para tanto, que haja o reconhecimento formal e em conteste da obrigação tributária a ele correspondente. Em outras palavras, a não cobrança do débito, seja lá por qual motivo tenha se dado, não tem o condão de sequer atenuar a conduta de distribuir lucros estando em débito, praticado pelo título passivo, dada a independência que há entre ambas as condutas. Né? Veja-se, seria o mesmo, pode-se dizer, extraído da inteligência do enunciado da súmula CARF 148, segundo a qual, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição de decadência tem-se como base do 73 do CTN, ainda que se verifique o pagamento antecipado da obrigação principal, correlada ou tenha sido fulminada pela decadência. A aplicação deste enunciado de súmula tem dado fundamento à manutenção de multa por descumprimento de obrigação acessória, a exemplo de deixar de informar fatos geradores de GFIP, mesmo na hipótese que a obrigação principal correlata tenha sido extinta por decadência, o que, a meu ver, reafirma a tese de que a extinção do crédito tributário, ou como neste caso, a sua não constituição, em nada afetaria a reprimenda da conduta omissiva, desde que, por óbvio, a obrigação principal não tenha sido considerada indevida. Perceba, assim, a remate, que, como já destacado, que tanto a questão normativa 100 do INSS, né, quanto a SRP 3, definiam como débitos, e aí aquela redação da época, né, que incluía como débito a provisão contábil de contribuições sociais não recolhidas. Com isso, para que o contribuinte viesse a eventualmente se beneficiar das prudentes da exigibilidade suspensa, seria necessário, por óbvio, e antes de mais nada, que houvesse a constituição do crédito tributário. Nesse rumo, sua opção pelo mero recolhimento contábil da obrigação tributária, sua opção pelo mero reconhecimento, reconhecimento contábil da obrigação tributária, o colocou no estágio anterior àquele que eventualmente poderia ser vantajoso. Pelo exposto, presidente, estou conhecendo o recurso e dando provimento a ele. Sim. Conselheiro Mário. Eu acompanho o relator. Conselheira Ana Cecília. Bem, presidente, eu estou aqui olhando, eu tenho a impressão de ter votado de forma diferente, mas encontrei um voto da Rita, que eu só estou conferindo se é exatamente a mesma situação. Só para nessa matéria, vem sendo vencido eu e Mário. Ah, sim. Mas é porque o voto da Rita, eu estou achando que é parecido. É porque lá o débito também de GFIP, salvo engano. Ah, tá. É outra situação. Não, então, nesse caso, eu vou manter o recorrido. Colocações aí do Maurício e vou abrir a divergência. É recurso da Fazenda, Maurício? Sim, Ana. Só para essa matéria, quando ela é débito declarado em GFIP, ou, enfim, aí nós temos mantido essa multa. Positivo. Nesse caso aí, não, é débito apurado na contabilidade, só isso. Ah, lembrei, presidente. Aí quando é apurado só apurado na contabilidade é que aí tem esse posicionamento diferente. Bom, conselheiro Pedro Paulo. Não, eu acompanho a divergência, eu acho que a inteligência aqui desse artigo 32 se refere a débito exigível, né? Débito, inclusive a parte final até do dispositivo, ele fala em falta de recolhimento de imposto no prazo legal, né? Então, é um débito que tem um prazo para ser recolhido, e entendo eu, com a devida venha, que a provisão ela não implica na obrigação do contribuinte fazer um recolhimento. Ela é Agora, efetivamente, se há uma provisão e não há um recolhimento, a autoridade lançadora poderia, eventualmente, fazer a apuração e fazer o lançamento. Né? A grande questão é que se ele faz a apuração e o lançamento, e ainda assim o contribuinte distribui o lucro entre a apuração e o lançamento, dá no mesmo, né? Porque ele acabou distribuindo o lucro com débito apenas provisionado. Então, essa que é o desconforto, assim. Mas eu acho, aí a gente está especulando que se mesmo posteriormente ele fizer a apuração e fizer o lançamento, pode lançar a multa pela distribuição do lucro. Mas isso aí é uma especulação. Sim. Sim, conselheiro João Vitor.
Presidente, eu acompanho a divergência. Conselheiro Marcelo. Acompanho a divergência. Conselheira Rita. Eu acompanho a divergência. Eu também acompanho a divergência. Então, por unanimidade, vai conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Maurício, relator, e Mário, que lhe deram provimento. Maurício, nesse processo da Rita que foi julgado dia 25 de setembro de 2020, você acompanhou o voto da... Porque era débito constituído, não era? Não era declarado em GFIP? Não era isso declarado em GFIP? Era, declarado em GFIP. E aí ela deve ter dado provimento ao recurso da... A divergência que a gente tem do Maurício é com relação a débitos só contabilizados. Isso. O débito em GFIP, ele a gente ele tem... constitui... Eu não sei se é esse, João Vitor, mas quando o Maurício... É isso mesmo, entendi. Porque aí você pode ser recurso contribuinte ou da Fazenda, mas aí a gente volta... se ele é débito contabilizado... É mais ou menos quem pode mais, pode menos, né? Certo. Entendeu? Tá. Então, posso designar quem já fez voto disso? Pedro Paulo, você tem voto disso? Alguém tem voto? Mas eu posso fazer. Eu tenho. A Rita, bom, vocês já estão bastante onerados aí, que eu já passei algumas coisas para vocês fazerem, mas assim, estou tentando o máximo possível entregar as coisas mais ou menos alinhavadas, né? Só para vocês conferirem. Mas não, desde que o Maurício me mande o processo no primeiro dia do prazo, pode ser. Tá, então designada a Rita, porque eu sei que no meu eu não posso, eu não tenho esse voto porque o meu eu não conheci, lembra que a relatora fazia a diferença da nova redação e era na paradinha da redação antiga. Sim, eu lembro. Mas também o Pedro Paulo se ofereceu, Rita, você que vê. Pode ser? Não, sem problema, pode ser. Obrigada, Rita. Bom, número 38 da pauta, então, é relatoria da conselheira Ana Cecília, recurso à Fazenda Nacional, Desembaía, o contribuinte é Desembaía, Agência de Fomento do Estado da Bahia, S.A. Sim, presidente. Aqui a gente tem um recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A matéria que subiu foi a questão da responsabilidade solidária relativamente à Sociedade de Economia Mista, que figurou como tomadora de serviço no âmbito da cessão de mão de obra. Aqui eu colaciono os argumentos trazidos pela Procuradoria, e aí menciono que o sujeito passivo não apresentou contrarrazões, mas como tem uma questão de conhecimento, eu vou adentrar na análise aqui do conhecimento, se for necessário, retomo as indicações ali dos argumentos. Com relação ao conhecimento, sustenta recorrente quanto ao conhecimento, com base nos paradigmas colacionados, aqui eu menciono os dois, que, não obstante os paradigmas tenham afastado a responsabilidade da administração pública, a divergência resta claramente configurada, tendo em vista que tal responsabilidade somente foi afastada por tratarem os contratos de obra de construção civil. Aqui eu transcrevi a emenda dos dois paradigmas e abaixo eu faço a seguinte conclusão. Compulsando-se os acordos mencionados, nota-se que ambos tratam da análise da solidariedade na construção civil quando há empreitada total. Assim, decidiram aqueles colegiados acerca da aplicação do artigo 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666, em detrimento do artigo 30, inciso 6º da 8.212. Por outro lado, os presentes autos, conforme se extrai do relato fiscal, tratam da responsabilidade solidária atribuída à sociedade de economia mista, decorrente de cessão de mão de obra referente ao serviço de apoio administrativo, com fundamento no artigo 31 da 8.212. Entendo que, apesar de os paradigmas indicarem o posicionamento de que a responsabilidade solidária da administração pública seria restrita à cessão de mão de obra prevista no artigo 31 da 8.212, tal menção resume-se a obter, pois não se refere à análise da situação concreta, pois que não estava em julgamento a questão da cessão de mão de obra, tão somente da construção civil.
Aí, corroborando o exposto, cumpre destacar que as diferenças da situação são tão evidentes que o próprio parecer AGU-AC 55, que é o que foi mencionado no acórdão recorrido, trata da definição da responsabilidade tributária da contratante, administração pública e contratado empregador pelas contribuições previdenciárias relativas aos empregados deste na contratação da construção, reforma ou acréscimo, ou serviço executado mediante cessão de mão de obra, e imputa tratamento diverso a cada uma delas. Então, de acordo com o parecer citado, no que se refere à responsabilidade da administração pública pelas contribuições previdenciárias, tem-se as seguintes distinções. Eu fiz esse quadrinho comparativo aqui, que coloca a ordem cronológica das leis e alterações legislativas e o efeito durante cada período desses, né, onde havia responsabilidade e outros períodos em que não se falava nessa responsabilidade solidária. Então, assim, ausente a similitude fática, não há que se falar em divergência jurisprudencial. Aqui eu estou entendendo, eu fiz essa questão do conhecimento, estou aberta assim, a discutir esse tema, porque é uma situação que, para mim, eu não tinha analisado sobre essa ótica, talvez até a gente já tenha discutido, né? Mas eu não tinha me atentado para esse ponto, porque, assim, o acórdão recorrido, de fato, ele coloca a expressão de que, no caso concreto, que é o caso que a gente está tratando aqui, que é a cessão de mão de obra, nesse caso concreto aqui, ele fez, na verdade, ele aplicou o parecer, esse parecer 55, parecer AGU número 55, só que ele aplicou, ao meu ver, de forma equivocada, porque ele aplicou para afastar a responsabilidade solidária, num caso que era de cessão de mão de obra, contudo, o parecer ele afasta a responsabilidade solidária, só que nos casos de serviços prestados na construção civil. Ele aplicou esse parecer e entendeu que, nesse caso concreto aqui, não havia responsabilidade solidária. Aí vem os paradigmas, eles não analisam cessão de mão de obra. Os paradigmas analisam a questão da construção civil, né? No âmbito das contribuições previdenciárias, no âmbito dos serviços prestados na contratação para obras de construção civil. E lá nos paradigmas, eles mencionam que o dispositivo legal lá aplicado é o artigo 30, inciso 6º. Aí eles asseveram o seguinte, que naqueles casos específicos, eles estão dando provimento ao recurso do contribuinte, porque se trata de construção civil, porque se tratasse de cessão de mão de obra, não seria o caso de afastar a solidariedade. Só que, ao meu ver, os dois acórdãos que mencionam essa situação, eles não apreciaram, é claro, isso não tem nem discussão, eles não trataram de cessão de mão de obra. O objeto do lançamento lá, discutido neles, é a questão no âmbito da construção civil, numa empreitada total. Aqui, no nosso caso, é cessão de mão de obra, e que eu entendo absolutamente diferente, inclusive o próprio parecer, ele faz distinção. Só que o parecer está mais relacionado, inclusive, para a questão de construção civil, nem é o caso nosso aqui, que o nosso aqui foi cessão de mão de obra para prestação de serviço administrativo, atendimento administrativo. Então, aí eu estou considerando que as situações fáticas que são descritas lá nos paradigmas, que prestação de serviço de construção civil, não tem relação aqui com o caso dos autos, que é cessão de mão de obra, aqui é aplicável aqui o artigo 31, né, no caso, lá foi aplicado o artigo 30, inciso 6º do 8.212, dispositivos, inclusive, diferentes. Aí eu não sei como encaminhar os senhores, porque a fazenda se firma para a questão da divergência na situação de que os paradigmas, ao apreciar o tema da construção civil, mencionam que, naquele caso, estão dando provimento ao recurso por se tratar de construção civil, porque se fosse cessão de mão de obra, o entendimento seria diferente, seria por entender pela solidariedade, na verdade. Ao contrário do senso, haveria uma divergência, mas eu não entendo que, sem analisar o caso, seria um fundamento daquela decisão que a gente poderia aqui utilizar como divergência, comparando com o acórdão recorrido. Está sem o som. Você está não conhecendo o recurso? Exatamente, não estou conhecendo, porque eu estou entendendo que não há similitude fática entre os julgados, e aí, diante disso, eu não consigo identificar que há uma divergência jurisprudencial entre eles.
um alter dictum, né, não vai trazer aqui para a gente essa afirmação de que, se lá fosse cessão de mão de obra, de fato, eles teriam ali considerado a solidariedade. Porque o caso analisado foi outro e foi afastado naquele caso, mas ali ficou certo e decidido com relação à construção civil, mas não com relação à hipótese de... Só foi analisado um paradigma, Ana Cecília? Foram dois, presidente, esses dois são na mesma linha. Tá. Mas ele analisou os dois, né? Salvo engano, senhor, assim, foram os dois que eu, inclusive, peguei a emenda do próprio despacho. Tá certo. Conselheiro Mário. Eu acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro João Vitor. Acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Relatora, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu estava abrindo a lei aqui. O artigo 31 da lei é qual serviço? O que a gente está analisando é a cessão de mão de obra. Que aí ele fala da solidariedade, esse artigo 31 menciona a questão da solidariedade na cessão de mão de obra. O artigo 36º fala da construção civil, dos serviços prestados nas obras de construção civil. Acho que tem mais alguns outros. Então, a diferença que eu vi só foi essa, porque aqui no nosso a gente trata da cessão de mão de obra, né, a solidariedade nesse âmbito desse serviço prestado mediante cessão de mão de obra, e nos dois paradigmas trata da solidariedade no contexto de realização de obras de construção civil por meio de empreitada total, que é uma situação diversa, inclusive o parecer que foi tão discutido aqui na decisão recorrida, esse parecer que até foi aplicado, ao meu ver, de forma equivocada, ele traz justamente uma diferença de consequência jurídica em determinado momento na aplicação da legislação aqui, quando se trata de cessão de mão de obra, uma determinada consequência, e quando se trata da construção civil, outra. E aí, só que esse parecer está mais atrelado à questão dos serviços e obras prestados no âmbito da construção civil, né? Embora tenha sido aplicado aqui na decisão recorrida. Aí esse parecer, você sabe me falar qual que é a data dele? Porque assim, a minha dificuldade aqui, se os paradigmas tivessem aplicado assim, o parecer da Procuradoria, aí eu entenderia que o caso era diferente. Não, Rita, mas para mim, assim, no meu voto aqui, isso nem tem tanta relevância, eu só usei como argumento de reforço a questão do parecer, porque como a decisão recorrida mencionou e aplicou... A sua situação foi, então, os fatos mesmo. São os fatos. Eu fiquei presa nos fatos, porque na cessão de mão de obra é tanto que, na maioria dos casos, se entende a solidariedade, a existência da solidariedade, nesses casos aqui. Agora, no serviço de construção civil, já há aqui esse parecer indica com relação à empreitada total e tudo, ele afasta essa responsabilidade, né, nesses períodos compreendido nesse quadrinho que eu coloco aqui das normas que foram editadas e alteradas no decorrer do tempo. Então, há tratamento diverso da legislação, das normas que tratam disso. Tá, eu acompanho. Eu também acompanho. Então, 38, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso, não é isso, Ana Cecília? Isso. Agora, o 39 da pauta, de autoria do conselheiro João Vitor, a contribuinte Genilson Silveira Maciel. É recurso da Fazenda Nacional. O 39 e o 40 são idênticos. Então, a conclusão do 39 vai ser a mesma por 40. Só para igual o do 40, é verdade, contribuinte Gilberto da Silva Martins. Então, você pode jogar os dois, né? Tá. Isso. Porque são contribuintes que foram considerados como solidários e também como responsáveis. Solidários com base no artigo 124 e responsável com base no artigo 135 do CTN. E aí, no processo principal, esse processo acabou sendo desmembrado, e aí teve um processo aí para cada contribuinte. Vou fazer rapidamente aqui um resumo do relatório, e isso vai ficar um pouco mais claro. É um recurso interposto pela Fazenda Nacional, então, conforme apregoada, que visa rediscutir o conhecimento de recurso de ofício
quando excluída tão somente a responsabilidade solidária, sem alteração no valor do crédito tributário lançado. Eu transcrevo a emenda da decisão, segundo a qual não se conhece de recurso de ofício, quando não há valor de crédito exonerado, é o que diz aí a emenda. A decisão foi no sentido de, por unanimidade de votos, se não conhecer do recurso de ofício. E quanto aos recursos voluntários, eu deixo de ler porque não é o que está em discussão aqui. Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que, de acordo com o paradigma 14.001.002.881, deve ser conhecido o recurso de ofício efetuado pela DRJ quando ocorre tão somente a exclusão da responsabilidade solidária. O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso especial e do seu exame de admissibilidade e apresentou contrarrazões. E em contrarrazões ele pediu o não conhecimento do apelo da Fazenda ou sucessivamente o seu desprovimento. Foi formalizado o presente processo administrativo para a rediscussão da matéria relativa ao conhecimento do recurso de ofício e foi dado prosseguimento à cobrança do crédito tributário no processo originário, que é o final 2013-75. Então, tanto do item 39 quanto do item 40, o processo originário é o mesmo. Com relação ao conhecimento, eu entendo que existe sim um problema de conhecimento, porque a recorrente, na minha ótica, não demonstrou a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente, e eu acredito que aqui a questão seja relativamente simples. Tal falta de demonstração, ela provavelmente ocorreu em função de uma diferença fática substancial entre o paradigma e o presente caso. Com efeito, diferentemente do paradigma, no qual realmente houver o afastamento da solidariedade, no presente caso, a solidariedade foi integralmente mantida pela DRJ, sem qualquer exoneração do sujeito passivo solidário. Veja-se nesse contexto o registro da decisão do acórdão de impugnação. Então, por ocasião do julgamento da defesa da impugnação do contribuinte, a DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação nos moldes do voto do relator para acolher a arguição de exclusão da responsabilidade por infração, mas manteve, em relação a essas mesmas pessoas, a solidariedade por interesse comum destes e da empresa na situação que constitui o fato gerador. Então, como eu antecipei anteriormente, o fiscal, na hora de trazer essas pessoas físicas para o polo passivo do lançamento, ele fundamentou isso tanto no artigo 124, ou seja, na solidariedade, quanto na responsabilidade por infração, ou seja, no artigo 135. A DRJ, quando julgou a impugnação, ela afastou só a responsabilidade por infração, mas não afastou a responsabilidade por solidariedade. Ou seja, esses sujeitos passivos, o Genilson e o contribuinte do item 40, eles não chegaram a ser exonerados. Foi mantida a solidariedade deles em relação ao pagamento do crédito tributário. Então, a situação é parecida com vamos dizer assim, a situação é diferente do acórdão paradigma, né? No paradigma, houve sim a exclusão da solidariedade, e aqui a solidariedade foi mantida. Quer dizer, embora tenha sido excluída a responsabilidade por infração, foi expressamente mantida a solidariedade por alegado interesse comum. O seguinte trecho da fundamentação do acórdão de impugnação é igualmente ilustrativo. Quanto ao artigo 135 do CTN, refere-se à responsabilidade pessoal por infração, que é, consoante doutrina majoritária, incompatível com a responsabilização solidária previamente atribuída. É que as responsabilidades solidária e por infração são institutos distintos e que não admitem a convivência recíproca. A responsabilidade por infração, nos moldes do supracitado comando codificado, transfere ao terceiro que age com excesso de poder ou executa o ato violador da lei, contrato social ou estatuto, a responsabilidade integral pela obrigação tributária infringida, não havendo como a compartilhar com o contribuinte. Em síntese, portanto, realmente não existiu exoneração por parte da DRJ, maiormente porque a solidariedade implica a possibilidade da Fazenda Nacional cobrar a totalidade do crédito tributário em face de qualquer um dos sujeitos passivos solidários, sem possibilidade de invocação de benefício de ordem. Logo, diante da inexistência de similitude fático-jurídica entre o paradigma e o acórdão recorrido, entendo que o recurso especial não deve ser reconhecido. Sobre a súmula CARF 103, invocada pelo recorrido, ou seja, pela parte, como impeditiva do conhecimento recursal, entendo que ela trata de uma hipótese ligeiramente diversa, que é a exoneração do crédito tributário pela DRJ em montante superior ao limite de alçada, mas que, por ocasião do julgamento do recurso, tenha havido elevação de tal montante em patamar superior ao valor exonerado. E que a aplicação, então, de tal enunciado perpassaria o mérito do recurso, sobretudo porque seria necessário verificar se existiu ou inexistiu exoneração do crédito tributário pela DRJ. De resto, o parágrafo 6º do artigo 67 permite expressamente a indicação de um único paradigma, porque o contribuinte questiona isso,
mas eu entendo que isso não é impeditivo. Então, mais foi a questão de que inexistência de similitude fático-jurídica mesmo. Então, estou votando por não conhecer. Desculpe, eu estou sem entender aqui. A matéria não é o fato de que não se conhece, só se conhece de recurso de ofício quando existe exoneração de crédito tributário e não de... Isso. Sim. E o paradigma não é o contrário? Não está conhecendo? Quando exonera a responsabilidade sem mexer no crédito? Tanto no paradigma quanto nesse recurso aqui, foi mantida a solidariedade. Aqui também foi mantida a solidariedade. Mas aqui foi exonerado só a responsabilidade por infração, mas a solidariedade foi mantida. Não tem, na verdade, o que não tem aqui é interpretação divergente. Ô, João, mas o acordo recorrido, quando ele afasta a questão do recurso de ofício. Ele nega segmento, ele não conhece do recurso de ofício só sob a alegação de que não houve exoneração, mas em razão de exoneração de valor ou pelo fato de ter sido mantida... Não, é porque não houve crédito exonerado. Então. A emenda é bem clara nesse sentido, diz assim, recurso de ofício, inexistência de crédito exonerado. Porque por isso que eu não estou conhecendo, porque na verdade, tanto no paradigma quanto no acordo recorrido, não tem exoneração mesmo. Na verdade, e tanto num quanto no outro, a solidariedade foi mantida. Eu estou na dúvida se isso não é mérito. Sim, eu acho que é. O argumento do recurso de ofício é só que você não conhece do recurso de ofício porque não teve exoneração de crédito. Sim, nem chegou a entrar no resto. E aí... Ele entende que só poderia conhecer, só tem que conhecer recurso de ofício, só tem a ver falar em recurso de ofício quando exonera crédito. Não houve exoneração de crédito, não conheceu, nem entrou nessa outra coisa. Mas não tem que haver interpretação divergente? Sim. Mas aí no paradigma... Qual é a interpretação divergente? No paradigma ele fala que... Deixa eu abrir o paradigma. O paradigma, independentemente de ter, também não tem exoneração de crédito e se conhece do recurso, é isso. Eu acho que a divergência é essa. Agora, se é responsabilidade ou outra coisa... Aí... Eu não lembro, eu não sei se é a mesma regra, se a portaria tem a mesma redação, mas eu acho que a portaria fala que expressamente que havendo a exclusão do solidário é passível também de recurso. Independentemente de ter sido exonerado o crédito, a portaria fala isso. A portaria... Essa portaria aqui. Eu acho que foi a primeira vez, eu não lembro de ter já tido portaria assim, com essa redação, mas ela fala assim, independentemente de valor. Uhum. E o acordo recorrido, nesse ponto, creio que ele contrariou a portaria, né? Porque a portaria diz isso. Agora, se tem um paradigma que, não tendo exonerado, conhece, É o parágrafo 2º do artigo 1º. Dispõe quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário. Eu fiquei na dúvida se essa argumentação não é mérito, Ju. Não, é o seguinte, ó, no paradigma foi excluída a solidariedade. Aqui não foi excluída a solidariedade. Então, os casos não existe similitude fática. A divergência não é essa. A divergência é o seguinte, recursos... Sobe ou não sobe? Mas não tem que haver similitude fática? Se não está excluindo a solidariedade e no outro não, onde é que tem similitude fática? Similitude fática em relação ao conhecimento quando não há exoneração de crédito tributário, é isso. Ela está dizendo isso, ó, o acordo recorrido diz assim, ó, não vou nem olhar o recurso de ofício porque não houve exoneração de crédito tributário. Aí ela traz que não teve exoneração e se conheceu. É conhecimento ainda. Se for a MET, já tem que ir para voltar para a turma para analisar o recurso de ofício. Ele não conheceu do recurso simplesmente dizendo não teve exoneração de crédito. Só tem sentido recurso de ofício quando tem exoneração de crédito. Aí a Fazenda traz que não teve exoneração de crédito e se conheceu. É conhecimento de recurso de ofício, eu acho a matéria. E a gente, para entrar nisso,
se deveria, não, o que aconteceu além que não houve exoneração e o porquê de ter sido ou não interposto recurso de ofício, tem que voltar para conhecer. A matéria eu entendi assim. Que aí no mérito, eu não sei se nem se a gente tem que mandar, porque como a solidariedade foi mantida por outros fundamentos, né, inclusive pela TO, não sei se por... Mas eles não conheceram, Rita. Não, ele não conheceu, mas a consequência de conhecer seria analisar se existe ou não solidariedade. E essa solidariedade já está mantida, inclusive, lá desde a DRE. Não, aí tem que voltar para... Aí vai ter que voltar para ver se tem responsabilidade. Exatamente. Eu acho que o conhecimento aí é para dizer assim, ó, não é só caso em que exonera crédito tributário que se pode conhecer. Certo? Em outros casos também pode. Aí volta para lá. E eu acho, inclusive, que foi afastada a solidariedade por um fundamento. E você não foi solidariedade. Não foi afastada a solidariedade. É a responsabilidade pessoal. A responsabilidade, que tem implicação em solidariedade. Não. E naquele momento, você não poderia prever o andamento futuro do processo, que ele poderia ser afastado mais na frente a responsabilidade por um outro fundamento, qualquer um recurso. De modo que tem implicação, sim. Tem implicação, como Pedro Paulo, no conhecimento? Sim, foi afastada, a decisão não foi afastar a responsabilidade. Né? E nesse caso, vamos supor que não tivesse a outra solidariedade, fosse só essa. Nós não concordamos que afastar essa responsabilidade implicaria em recurso de ofício? Ou não? Sim. Sim. Mas não foi afastada por esse fundamento, não foi afastada pelo outro, mas por esse fundamento foi afastada. Sim, né? Mas a matéria é conhecimento do recurso de ofício. Eu sei, eu estou argumentando com conhecimento. Eu estou lhe dizendo que há similitudes. Sim, é o que eu estou dizendo. Eu entendo também que tem. E se a gente for além disso... É porque é uma premissa que o relator dizendo é que, num caso, foi afastada a solidariedade, no outro, não. Né? Mas é isso que aconteceu. É exatamente isso. Só que eu tenho percebido que existe uma certa confusão entre solidariedade e responsabilidade. São institutos diferentes. O que se afastou nesse caso aqui foi só a responsabilidade, mas a solidariedade se manteve. Tem tratado essa coisa como que aquela responsabilidade pessoal, etc., tem sido sempre tratado como uma responsabilidade solidária. A gente não é o caso da gente entrar aprofundar nessa discussão, mas aquele caso aquele dispositivo que a responsabilidade é pessoal por infração, sempre tem se tratado isso na da jurisprudência como responsabilidade solidária. Eu mesmo, num tempo muito antigo, até afastei essa responsabilidade solidária, dizendo que a responsabilidade deveria ser pessoal, porque é o que o dispositivo dizia, mas a jurisprudência do STJ considera que essa responsabilidade é solidária. Bem, podemos então passar por uma. O conselheiro relator não está conhecendo, não é isso? Isso. Conselheiro Mário. Eu vou conhecer, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu fiquei com dúvida aqui, porque eu não consegui não abri aqui o paradigma todo para ler. Mas aí, pelo que eu compreendi, tem o recorrido, ele afasta a possibilidade de adentrar na matéria porque não houve exoneração de crédito, né? De conhecer o recurso de ofício. Então, ele não analisa a matéria, não analisa o recurso de ofício. E aí, essa outra, o paradigma, ela vem e analisa. Sim, mesmo sem... Mas não tem essa discussão, ou o colegiado discutiu? Não teve. Ele não conheceu. Não, o colegiado paradigmático eu falo no paradigma. O paradigma julgando o recurso de ofício. Ele discutiu essa questão. É isso, João? É uma discussão que não houve. Por isso que eu acho que o conhecimento é nesse ponto.
É nesse ponto que É você porque, assim, se não teve essa discussão, por exemplo, se o colegiado não discutiu, teve, porque naquele caso lá não teve exoneração de crédito, mas mesmo assim conheceu de ofício. Não teve discussão nesse ponto sobre essa matéria, teve a discussão quanto o conteúdo do recurso de ofício, mas não quanto essa questão de o crédito ser exonerado e mesmo assim se analisar. Então, na verdade, não houve um pré-questionamento dessa situação, pelo que eu estou entendendo. Eu não sei se eu estou certa. Gente, a matéria é o seguinte, ó, eu posso conhecer recurso de ofício, mesmo que não tenha sido exonerado do crédito. Exatamente, essa é a matéria, mas o que eu estou colocando assim, o acórdão paradigma ficou assentado nele essa discussão de que estava conhecendo o recurso de ofício, e aí, assim, porque, para mim, a diferença está nesse ponto. O fato deles terem conhecido o recurso de ofício e analisado a matéria ali constante não implica dizer que houve uma discussão sobre essa possibilidade de conhecer ou não. É isso que eu estou tentando falar. Porque, para dizer que tem pré-questionamento, é necessário que o colegiado tenha discutido a matéria. E assentado, inclusive, olha, apesar de não ter tido exoneração do crédito, vamos conhecer o recurso de ofício, por isso, por aquilo. Não teve esse debate. De algum lugar, a Fazenda tirou que o paradigma conhecia mesmo sem ter exonerado o crédito tributário. Isso aqui, essa que é a... Pois é, nesses trechos citados é que eu não consegui identificar isso, sabe? Você quer pedir vista? Eu entendi o que a Ana está dizendo, é que no paradigma não tem essa discussão, né? Exato, é para questionar a matéria. Mas assim, em termos fáticos, é a mesma coisa, né? Não, eu dizer que aconteceu, isso eu não tenho dúvida. Nesse ponto, eu não tenho dúvida de que se conheceu numa situação em que houve exoneração em que não houve exoneração. Isso eu não tenho dúvida, é o fato. Mas eu estou falando, esse fato foi discutido no processo, restou o colegiado debateu sobre isso, entendeu e foi consignado no voto essa situação, porque normalmente, para se analisar pré-questionamento, é preciso que a matéria esteja assentada, que o colegiado tenha decidido sobre aquele ponto, porque normalmente, para se identificar... porque nessa linha, assim, no paradigma, tem que ter sempre um ponto vencedor e um vencido, né, para poder identificar que a matéria foi discutida, né? Aí fica... Porque esse é no papel do paradigma, né, que a gente está buscando essa discussão, né? E não no recorrido, com pré-questionamento, né? Ô, João, eu tenho só uma dúvida, não sei se você pode... Eu acho que o fato é o mesmo, né? Os paradigmas, eles trazem recursos de ofício. É um paradigma só, mas não se examina essa questão do conhecimento por conta de exoneração. É isso que eu ia perguntar, porque assim, pelo que eu estou lendo de um dos paradigmas aqui, eu não consigo ter certeza que a matéria do recurso de ofício foi a solidariedade. Isso aí tem que estar... Mas nem isso está no recorrido. O recorrido nem chegou nisso. Ele disse, não vou conhecer, porque só é para conhecer recurso de ofício quando tem exoneração de crédito. E não outra coisa. Ninguém falou nada assim, o que era. Desculpe, mas parece uma coisa muito... Não, mas aí se no paradigma tem recurso de ofício e ele não está vinculado à questão do crédito, da responsabilidade, é porque tem crédito que foi exonerado. Não, vamos olhar, qual que é o acordo? É isso que eu estou tentando, essa conclusão que eu estou tentando chegar. Mas eu estou vendo aqui na ementa, responsabilidade passiva solidária, comprovação de interesses terceiros e tal, aí tem assim, segundo o artigo 124 do CTN... Não, a minha dúvida é se o acórdão da DRJ... Afasta. Pode dizer o número do paradigma, alguém poderia? 14.001.002.881. A minha dúvida, Mário, é se a matéria que foi 14.001.002.881. A minha dúvida... 881. A minha dúvida, Mário, é se a matéria do recurso de ofício se refere à questão da solidariedade. Não, entendi agora, Rita. Entendeu? Sim. Para mim, me desculpe, mas a matéria do recorrido, do paradigma... A matéria do recurso de ofício, no nosso caso, ou do paradigma? Do paradigma. Mas, Rita, a matéria do paradigma não teria que ser, independentemente de ter matéria exonerada, conhece-se de recurso? Porque nem se entrou. E o que foi além da... Assim, não tem crédito exonerado. Então, não tem que ter. Presidente. Sim. Esse voto aqui recorrido é meu. Eu estou relembrando aqui o caso. Sim, ótimo.
Eu me recordo que, estou analisando até a da DRJ, a DRJ tinha afastado o 135 e só manteve pelo 124. Aí, como eu não conheci na época pelo 135, porque não havia nenhum tipo de crédito exonerado, mas eu mantive pelo 124, na forma da fundamentação da DRJ. Porque você não conheceu, não é isso? Sim, o 135 eu não considerei. Eu estou entendendo, aí já respondendo a uma pergunta da Rita, que aí na página 13, mais ou menos na página 13 do recorrido não, do paradigma, tem assim, acordo hora recorrido, aí fala, recebeu a seguinte ementa, então eu estou lendo a ementa do recorrido. Aí, pela ementa do recorrido, foi mantida a solidariedade pelo 124 e pelo 135. Era aquela dúvida que você tinha, Rita. Dá uma olhada aí, que, na verdade, não foi afastada a responsabilidade solidária no recorrido. No recorrido, não. Isso, a DRJ no paradigma não afastou a solidariedade. Nem pelo 135, nem pelo 124. Fazer do paradigma, né, mano? Isso. É porque no paradigma ele reproduz a ementa do acórdão da DRJ. Agora, sem querer complicar e já complicando, eu estou olhando a portaria que está em vigor de coisa, essa é 63 de 2017, né? Alguém olhou? De limite, de alçada, né? Ela fala aqui, o que ela fala é apreço de custo do CARPT, né? O limite de alçada de decisão que exclui sujeito passivo da lide. Né? Não é afastar a solidariedade, mas excluir sujeito passivo. Exatamente. Mas aí, no caso, eu concordaria com a argumentação do conselheiro João Vitor. No caso, ele não foi excluído da lide, não. Do paradigma. Não, eu estou falando Nem no recorrido, ele não foi excluído. Foram mantidos. Eles foram mantidos por solidariedade. Mas isso não é... Agora, só para responder a minha própria pergunta, o acórdão paradigma, ele concluiu pela exclusão da responsabilidade solidária de uma das autuadas. Então, a gente tem um recurso de ofício, em razão, porque a única coisa que o acórdão deu da DRJ no paradigma foi a exclusão dessa responsabilidade, e a gente tem um recurso de ofício que foi julgado pela turma ordinária. Conhecido, perfeito. Conhecido e julgado. Né? Então, mas, no caso, foi afastado da solidariedade, ele foi excluído da lide por essa decisão. Sim. Nós temos um paradigma em que se excluiu, só se excluiu alguém, não se mexeu no crédito, e se conheceu e se julgou. E nós temos um recorrido que diz assim, só tem que conhecer recurso quando tiver exoneração de crédito tributário. Não é só isso. Também não se exonerou crédito. Também se manteve. Não, mas o recorrido, a fundamentação para não conhecer do ofício não é expressamente o fato de não ter tido exoneração de crédito. Eu não consigo ver. Por isso que eu acho que talvez o debate seja de mérito. Não teve exoneração, mas não é por questão de exclusão de responsabilidade, é porque ele foi mantido a solidariedade. Mas isso aí é... Como não teve exoneração, porque, veja bem, uma situação é excluir responsabilidade solidária e o cara é excluído do polo passivo e mantém o crédito tributário. Essa é uma situação. Nesse caso aqui, ele não foi excluído. Ele foi mantido no polo passivo. É isso que eu estou tentando explicar. O crédito tributário não foi exonerado nem em relação a ele. Mas a fundamentação do voto, aí, né, pelo menos, se tivesse falado assim, não conheço porque não houve exoneração de crédito uma vez que foi mantido por outras razões. Mas foi isso que ele fez. Não, ele só fala que não houve exoneração de crédito. Embora ele tenha mantido lá em cima. Não, mas ele corrigindo aqui mais uma... Teve no recorrido... Foi excluída a corretora TOV, aqui, TOV, foi excluída a responsabilidade solidária. Então, estou só retificando o que eu tinha falado anteriormente, viu? Teve uma das solidárias foi excluída. Foi excluída. Ficou claro agora? Todo mundo já tem condição de votar? Acho que sim, acho que eu tenho. O conselheiro, o conselheiro João Vitor não está conhecendo, o conselheiro Mário. Conselheiro Mário. Esse. Conselheira Ana Cecília.
Eu vou acompanhar o relator. Conselheiro Pedro Paulo. Eu vou acompanhar o relator. Você não vai conhecer? Sim. Poderia explicar, Pedro Paulo? Eu não entendi que você estava com essa conclusão nos seus argumentos. Não, eu não vou conhecer porque num paradigma, pelo que eu entendi, houve a exclusão do contribuinte do polo passivo e, no caso do recorrido, não houve a exclusão dele do polo passivo. Houve! Acabou de dizer que houve. Não houve. No recorrido, não. No recorrido, Mário, não houve? Não, eu estou dizendo que no paradigma houve. Não, no recorrido houve, na verdade, foi afastada a responsabilidade do 135, mas permaneceu a responsabilidade do 124.1. Mas, para mim, como nos dois foi afastada a responsabilidade do 135, é por isso que eu acho que dá para conhecer. Do recorrido, o 135 não foi nem conhecido. Isso. Eu estou dizendo assim, eu estou me reportando ao acórdão de DRJ, que afastou, okay. Aí o recorrido conheceu e o paradigma não conheceu. Okay. Acho que foi nesse sentido. Sim. Então, conselheiro Maurício. Conheço também, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho o relator. Conselheira Rita. Doutora Mirella, porque eu estou fazendo de louca aqui, né? O Marcelo está aqui explicando o voto dele e eu estou tentando falar que ele não está falando o que ele disse, né? Ô, Marcelo, quando você, então, vem e traz para a gente, falando que não conhece do recurso de ofício, porque não houve exoneração, você está se referindo porque não houve exoneração porque ele foi mantido como por outras razões, ou porque realmente você entendeu que não houve renúncia de crédito? Mas tem que ler isso no voto, né? Tem que estar no voto. Não houve, além de não haver renúncia, também não houve a manutenção por outros motivos. Mas está isso no voto, Rita? Tem que olhar no voto, perguntar para a gente, para a pessoa. Aí a gente, eu vou conhecer com a devida oralidade. Quando eu falei alguma coisa parecida, alguém disse assim, não é questão de oralidade, mas não é, a gente tem que estar no voto. Eu vou conhecer por hora, então. O que tem no voto, tentando... Realmente, o voto nesse ponto ele é um pouco sintético, mas no voto, o doutor Marcelo enfrentou a questão da solidariedade e manteve. Sim. Negou provimento ao recurso das pessoas físicas, dos solidários. Porque, assim, se a gente der provimento ao recurso da Fazenda, vai voltar para a turma ordinária. Mas é por isso que eu falei que eu achava que não precisava voltar. Só do 135. Tem que voltar. Vai ser uma perda de tempo, mas vai ter que voltar. Eu acho que tem que voltar, sim. Eu também acho. Bom, vamos ver. Conselheira Rita está... Eu vou conhecer. Está conhecendo? Eu também conheço. Então, deixa eu ver aqui. Como é que ficou, hein? Empate. O empate, então, é conhecimento. Eu vou, então, aplicar aqui o voto de qualidade, tá certo? É o 38, não é isso? 39, né? 39. Então, o voto de qualidade, não é isso? Conhecer do recurso. Bom, aí a gente tem que verificar a consequência. Bom, vencidos, né? Vencidos. Os conselheiros João Vitor, que é o relator, né? Ana Cecília, Pedro Paulo e Marcelo, né? Que não conheceram do recurso. Bom, designado quem que gostaria de fazer o voto? Maurício, pode ser? Pode. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Maurício. Agora, qual que é a consequência disso? Agora a gente tem que dizer o que queria fazer. Aliás, jogar o mérito recurso, não é isso? Essa gravação, viu? Porque já passou da hora aqui da moça. Vamos, então, tentar rapidinho ter essa coisa. Eu entenderia, já encaminharia até por devolver para que o acordo recorrido tratasse disso no boletim. Podemos julgar o mérito antes? Porque aí o mérito, a gente estava só no conhecimento, agora tem que julgar o mérito do recurso, né? Sim. Pois é isso que eu estou. Então, estou levantando uma preliminar de retorno
que a gente não teria... Não, mas a preliminar, assim, pelo que eu estou percebendo, eu vou ficar vencido, também no mérito, mas eu poderia não ficar vencido e não ter retorno. A gente teria que jogar o mérito antes de decidir se vai devolver ou não. Eu acho que o mérito é só a gente tratar da aplicação da portaria, né? A aplicação da portaria, eu acho que fala que é possível, que aí a gente não entraria no mérito, porque se fosse entrar no mérito, quem tem que discutir é o colegiado. Não, o mérito do recurso. Mas o mérito do ofício. Isso, não, João, eu estou entendendo. Estou dizendo assim, nós não vamos discutir aqui essa questão de mérito lá do julgamento, né? Se aplica, é só a aplicação da portaria dizendo que, nesse caso, é possível conhecer do recurso e devolve. Não, Maurício, o que é? Tem que julgar o mérito. Não, eu sei, eu estou dizendo que o nosso mérito é esse. Ah, tá, entendi. Tá. Entendeu? Isso. Desculpa, Mário, não estava entendendo. Não, tranquilo. Então, nós vamos ter que interromper aqui, porque a pessoa tem que ir embora, certo? Porque a gente até passou do momento, certo? Amanhã, então, nós retomamos o restante dessa... Ou vocês querem continuar gravando em separado? Bem, tudo faz, presidente. É porque aí... Mas eu acho melhor a gente continuar amanhã, é bom, porque aí a gente... Dá uma assimilada no negócio. Né? Então, vamos então interromper e amanhã a gente retoma. Vamos começar pela pauta da manhã mesmo e depois a gente retoma todos esses votos que ficaram interrompidos. Vamos, por enquanto, está proclamado o resultado. Por votos de qualidade, conhecer do recurso, tem sido os conselheiros João Vitor, relator, Ana Cília, Pedro Paulo e Marcelo, que não conheceram do recurso, designado o conselheiro Maurício, para esse voto do conhecimento, ok? Pode ser, Maurício? E aí amanhã a gente retoma. Então, podemos, então, a gravação de nosso apoio aí, extrapolamos o horário. Presidente, gravação interrompida.